Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a introdução e classificação dos tecidos animais. Mas assim, quando a gente fala de tecido animal ou quando a gente fala da classificação, a primeira coisa que tu tem que lembrar é o que é um tecido. Lembre que quando você pega essa estrutura chamada de tecido, o tecido nada mais é do que um conjunto de células. Essas células elas podem ser iguais ou diferentes, tá? Mas esse conjunto de células, eles vão ficar mergulhados numa substância que a gente chama de matriz. Aí você, pô, matriz, substância? Calma. Uma substância chamada de matriz, aonde esse aglomerado de células mergulhados nessa substância chamado de matriz, eles vão realizar as mesmas funções. Essas células juntas, elas realizam as mesmas funções. Agora, vamos por parte. O que é que acontece? Toda vez que você pega esse termo matriz, ou toda vez que você usa esse termo matriz, tu tem que lembrar que a matriz nada mais é do que a substância intercelular. Inter, tu lembra logo de entre. Ou seja, se você coloca as células dentro de um meio com um líquido, essa substância vai andar entre as células. Então tu vai chamar essa substância de intercelular. Ah, Andrei, mas tem outro nome para essa substância? Tem. Tu pode também chamar de substância extracelular, porque é uma substância que fica fora da célula. Aí o que é que acontece? Para você não estar falando substância intercelular, substância extracelular, a gente chama matriz do tecido. Até porque cada tecido vai ter sua própria composição química. Cada tecido vai ter sua própria composição química de matriz. Não é uma matriz para todos os tipos de tecido, não. Tá? Não é uma matriz para todas essas formas de tecido que a gente tem no corpo. E assim, falando dessas formas de tecido, falando da classificação dos tecidos que a gente tem no corpo, olha para esse esquema aqui. Vê que esquema massa isso aqui, menino. Menino, olha para cá. Quando você pega a classificação desses tecidos, vocês vão ter que lembrar que, basicamente, os tecidos são classificados em 4 grupos, em 4 tipos. Aí vai ser assim, ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Você vai ter o grupo dos tecidos epiteliais, nós vamos encontrar os tecidos conjuntivos, nós vamos ter um grupo de tecidos musculares e a gente vai ter o danado do tecido nervoso. Agora, o que é que acontece? Andrei, eu vou ter que lembrar só isso? Não, olha para cá. Lembrem que o tecido epitelial, esse tecido epitelial, ele já vai ser subdividido. Ele já vai apresentar 2 tipos. Esse tecido epitelial, vocês vão encontrar como tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Aí vê, tecido epitelial de revestimento. Menina, esse tecido epitelial de revestimento é o tecido que é responsável basicamente pela formação dos nossos revestimentos corporais. Porque você sabe que no nosso corpo a gente vai ter vários tipos de revestimentos, tanto revestimentos internos como revestimentos externos. Então esses revestimentos, eles vão ser classificados como tecido epitelial de revestimento. Mas aí o que que acontece? Esse tecido epitelial de revestimento, ele forma o tecido epitelial glandular. Aí vê, glandular, tu lembra logo de quê? Glandular, tu lembra logo de quê? Isso, glândulas. Isso, as glândulas que nós encontramos no nosso corpo são classificadas histologicamente como tecido epitelial glandular. Que aí você vai ter glândulas exócrinas, glândulas endócrinas, glândulas mistas, tá? Então aí, dentro do corpo, dentro desse grupo das glândulas, a gente vai ter várias classificações, tá? Várias, mas vocês têm que lembrar que glândula é classificada como tecido epitelial glandular. Depois a gente vai ter o maior grupo. Eu preciso que tu olhe para mim agora, não copia nada. Se tu tá com o caderno aí, se tu tá tentando copiar alguma coisa que eu tô falando, para agora. Presta atenção em mim. Vê. Quando a gente trabalha com o tecido conjuntivo, o danado do tecido conjuntivo ele vai ser separado em 2 grandes grupos. Olha para cá. Eu vou ter o tecido conjuntivo chamado de propriamente dito. Tecido conjuntivo propriamente dito. É a primeira subdivisão do conjuntivo. Aí o famoso
TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, ele ainda vai ser subdividido em tecido denso e em tecido frouxo. Oxe, Andrei, então dá pra gente chamar assim, TCPD frouxo, TCPD denso? Dá. Dá para chamar TCPD frouxo ou tecido frouxo, ou TCPD denso ou tecido denso. Agora lembrem que tecido frouxo e tecido denso, você vai ter que lembrar que são tipos de propriamente ditos. E deixa eu te contar um segredo. Esse tecido denso, ele ainda pode ser subdividido, tá? Em modelado e não modelado. Tranquilo? Aí o que acontece? Quando a gente sai desses propriamente ditos, a gente vai para os tecidos conjuntivos especiais. Quando a gente trabalha com os tecidos conjuntivos especiais, presta atenção, a gente vai ter o tecido adiposo, que aí assim, o tecido adiposo é o tecido da gordura. O tecido adiposo é o tecido da gordura. E geralmente quando a gente escuta, a gente vai logo se apertando, né? Pra ver, pronto, se tu tá se apertando aí e querendo tocar na gordura, tu tá querendo tocar no tecido adiposo. Então o tecido adiposo é o tecido que ele é formado pelo acúmulo de gordura, tá? Depois do tecido adiposo, eu vou ter o tecido conjuntivo cartilaginoso. Olha o nome, cartilaginoso. Significa que esse tecido conjuntivo cartilaginoso, ele vai ser responsável pela formação das cartilagens, ou melhor, as cartilagens são tecido cartilaginoso. E a gente sabe que no nosso corpo, a gente tem várias peças cartilaginosas. Exemplos clássicos, as nossas orelhas, que tem muita cartilagem, e o nosso nariz, que também tem muita cartilagem, tá? Depois eu tenho o tecido ósseo. Olha o nome do cara, tecido ósseo. Tu lembra de quê? Osso, né? Então, o tecido ósseo corresponde ao esqueleto do corpo. O nosso esqueleto, que é formado de mais ou menos 206 ossos, ele nada mais é do que o tecido conjuntivo ósseo ou tecido ósseo, beleza? Depois eu vou ter, o tecido sanguíneo e hematocitopoiético ou hematopoiético, tá? O que é que vai acontecer? Esse tecido sanguíneo e esse tecido hematopoiético não são a mesma coisa. Mas para vocês se ligarem nisso aqui e não esquecer mais, é o seguinte, o tecido hematopoético, ele forma os elementos figurados do sangue, ou seja, eles formam as células e o fragmento celular do sangue. Quando o tecido hematopoético forma isso, aí o corpo pode formar o sangue. E o que é o sangue? O tecido sanguíneo. Oxente, eu pensei que o sangue era só o sangue. Porque geralmente quando a gente pergunta assim, tá, diga aí, biologicamente, o que é o sangue? Aí o cara fica, é o sangue. Não, assim, é um líquido do sistema cardiovascular. Não, o sangue é um tecido chamado de tecido sanguíneo. Aí esse tecido sanguíneo, a sua parte figurada, que são as células e o fragmento celular, ele vai ser formado pelo tecido hematopoético ou hematopoiético, tá? Então, tecido hematopoético ajuda na formação do tecido sanguíneo, que é o sangue, beleza? Depois eu vou ter o tecido muscular, que é o terceiro grupo, tá? Aí a gente já saiu dos conjuntivos e a gente já tá no tecido muscular. Tecido muscular, tu lembra logo de quê? Músculos, né? Então, o tecido muscular, que corresponde aos nossos músculos, ele ainda vai ser subdividido, viu? Ei, menina, olha pra mim. Ele ainda vai ser subdividido, em tecido muscular estriado e tecido muscular liso. Aí qual é a sacada? Presta atenção em mim, viu? Ei, não copia nada agora não. Primeiro olha, daqui a pouco dá tempo de tu tirar a foto e tu organizar aí teu caderno. Olha pra cá. Esse tecido estriado aqui, ele vai ser subdividido em esquelético e cardíaco. Vê, tecido muscular estriado esquelético. Esquelético por quê? Porque são todos os músculos que recobrem o esqueleto. Todos os músculos que recobrem o nosso esqueleto é classificado como estriado esquelético. E o músculo estriado cardíaco? Ei, estriado cardíaco, tu lembra logo de quem? Do coração. É o miocárdio. Beleza? Ah, Andrei, mas tirando esse estriado, tem esse liso. Aonde é que eu vou encontrar esse tecido muscular liso? Principalmente no tubo digestório. Esôfago, estômago e intestinos, por causa do peristaltismo. Para que quando você coloque alimento para dentro do corpo, ele consiga passear pelo sistema digestório, tá? Não esquece disso. E por último, a gente vai ter o cara chamado de tecido nervoso.
Aí o que é o tecido nervoso? É o tecido responsável, tá, em formar as estruturas nervosas. Agora, não confundir tecido nervoso com sistema nervoso, tá? Então, o tecido nervoso é o tecido onde você vai encontrar as células nervosas, que são os neurônios e as células da glia, ou gliócitos, ou neuroglias, como você queira chamar, beleza? Ah, Andrei, mas a gente vai ter divisão de tecido nervoso? Não, a gente vai chamar de tecido nervoso mesmo, porque a gente não vai confundir tecido nervoso com sistema nervoso. São dois estudos diferentes. Por mais que eles estejam, claro, interligados, mas são dois estudos diferentes, beleza? Então, resumindo, trabalhou com tecido, conjunto de células mergulhadas dentro de um líquido chamado de matriz. Classificação dos tecidos animais. 4 grupos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Beleza? Agora é a hora de tu organizar teu caderno aí, viu? Eu vou sair da frente aqui para tu tirar aquela foto e organizar teu caderno agora, beleza? Ei, valeu, viu?